A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos todos aí, vivendo juntos o desafio de ensinar os adolescentes. Amém, irmãos? É fácil? Não, né? A gente vai ver uma série de assuntos aqui, mas eu compartilho com os irmãos. Eu estou querendo conferir o horário para administrar melhor o tempo. Algo que precisamos muito fazer durante as nossas aulas, né? Monitorar o tempo, que a gente tem vontade, né? Às vezes de falar certas coisas e passa tempo e fala só a parte 1 da lição, metade da 2, não consegue falar a terceira. Os irmãos vivem isso também? Fico agoniada, alguns professores, quando estão na casa dos adultos, e eles trazem tanto conteúdo, né? Quer trazer tanta coisa e não consegue. A gente que é professor vai ficando nervoso, que vai ver no relógio. Aí, no final, eu falo, irmãos, igual aquele pregador que fala, vou 7 passos para a vitória. Olha, irmão, só falei 3. Os próximos 4 é na próxima oportunidade que eu vier. Mas que a gente tenha um cuidado. Então, nós temos aqui, pelo nosso horário, até às 16h50, não é isso? Então, vamos juntos caminhar no estudo que temos para essa tarde. E eu não tinha certeza e não confirmei com a nossa irmã, que está nos ajudando, que se nós teríamos o visual, mas os irmãos têm as anotações, a gente vai juntos, né? Tanto as anotações que nós vamos estudar, enfim, como que eu trouxe a mais para nós aprendermos ainda mais. Os irmãos têm aprenderam ontem, aprenderam em todas, né? Eu tenho certeza que quem já esteve nos outros encontros de líderes de escola dominical, não é assim? Então, os irmãos têm aprendido ao longo dos anos e essa tarde, irmãos, será mais um tijolinho nessa construção, não é assim? A gente vai de tijolinho em tijolinho, construindo a nossa vida cristã, passo a passo, caminhando para o céu, sendo edificados. E não será diferente. Vamos orar, eu sei que nós já oramos na igreja, mas vamos orar por esse momento, por esse tempo, para que o Senhor nos instrua a sermos o que Ele quer que Ele deseja que sejamos na sua casa. Amém? Deus, nós te louvamos por essa tarde, porque, Senhor, o nosso coração está disposto, ó Pai. Te louvamos pelo mover do Teu Espírito, que nos tirou, Senhor, da nossa zona de conforto e nos fez, ó Pai, decidir estar aqui. Nos animou, nos ajudou, nos trouxe, ó Pai, para este encontro de líderes e professores de escola dominical. Estamos aqui, Senhor, dispostos a melhorar, a aprender com a Tua palavra, ó Pai, que é o que nós queremos. E sabemos, Senhor, que somente pela Tua palavra, ó Pai, é que nós poderemos ser o que o Senhor deseja que sejamos para esta geração de adolescentes, ó Pai. Eles são nossos discípulos, ó Deus. Nós somos os seus discipuladores. E é na Tua palavra que nós vamos ensiná-los, ó Deus. Nos ajuda, abre a nossa mente, transforma, ó Pai, através da Tua palavra. Tu és o lavrador por excelência. E que o Senhor mova mais uma vez a terra do nosso coração, para que sejamos, ó Pai, mais frutíferos na Tua obra e melhor, Senhor, com esses meninos e meninas que o Senhor nos deu. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu me apresentar. Eu sou a irmã Ana de Andrade, sou esposa do pastor Gunnar Berg, que os irmãos viram, né? Ministrou ainda há pouco. Sou nora do pastor Claudianor de Andrade. Alguns irmãos aqui mais antigos o conheceu. Sou nora também da irmã Marta. Por que eu cito eles, né? Porque o meu sogro, na idade de adolescente, estava aqui, na igreja de São Bernardo. Né? Então, meu sogro era um adolescente desse ministério, congregou em São Bernardo, nasceu, viveu aqui. Seus irmãos ainda vivem aqui, sua mãe também, a irmã Vitória, e toda a família tem sobrinhos nessa igreja, irmão Adriel, a irmã Simone,
Eu sei que ele regeu o grupo de jovens e foi lindo aqui na festividade, então os irmãos o conhecem. Então, essa abençoada família, ele estava aqui na adolescência, na sua juventude. Aqui também ficou a minha sogra, depois de casado, antes deles irem para o Rio de Janeiro, onde aqui também nasceu o Guna e a Karen, em Diadema. Mas nós louvamos ao Senhor porque nós estamos ligados em família a este ministério. Então, todas as vezes que a gente vai numa igreja de São Bernardo, a gente cita isso, porque para nós é uma alegria, irmãos. Não é só estar numa igreja que não nos conhece. E é interessante falar sobre isso, porque a transformação na vida do meu sogro se deu na adolescência. Se deu na adolescência. Eu lembro quando nós tivemos problemas, eu sou mãe do Estevão, o Estevão fez 17 anos agora em janeiro, e sou mãe da Amy Beatriz, uma quase adolescente que está querendo muito virar adolescente, e a gente está torcendo para ela não virar logo adolescente com 10 anos. Então, ela está lá, responsável, querendo vender, o irmão querendo brigar, e eu aqui tentando dar aula, imaginando a confusão que está na porta da igreja. Então, os irmãos imaginam como é que é a situação. Então, eu não vivo só isso lecionando na igreja, como os irmãos também, né, lecionam para esse grupo tão especial, como também vivo isso na minha casa. Então, às vezes, quando eu estou dando aula, irmãos, eu quero falar algo na aula, aí meu filho fica assim com aquela cara, sabe? Nossa. Não sei se os irmãos passam por isso. Alguém aqui é professor e o filho está na sala, irmão? Jesus! Ai, mãe, você está parecendo ser muito menininha. Aí a minha filha esses dias para mim, mãe, eu posso dar um conselho? Falei, pode, minha filha. Ai, mãe, quando você for falar com a gente assim, você tem que falar de um jeito, mãe, não é dessa forma. Eu digo, olha aqui, minha filha, daqui a pouco você é pentecostal, você vai ver como é que vai ser o negócio. Né? Então, os filhos vão dando essas dicas, né? Mas uns a gente não aceita muito, não, que eles estão meio desviados. Eu mando ele se converter. Vá se converter, menino. Né? Mas, enfim. Então, nós temos essa ligação com a igreja de São Bernardo. Então, para mim, irmãos, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos. E, como eu disse, meu sogro testemunha isso. E a gente com dificuldade com o Estevão, ele aconselhava muito o Estevão. E ele disse isso. A virada de chave, não é como as pessoas dizem, quando vira a chave, parece que liga, né, a vida, foi justamente na adolescência. Ele dava muito trabalho e, na adolescência, ele virou a chave. Como? Começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Começou a entender que ele precisava ler a Bíblia. E a Bíblia começou a mudar o coração dele. E ele foi lendo mais, e se interessando, e lendo mais. E nós vamos conversar sobre isso essa tarde. Esse era o testemunho dele. E a bênção que ele foi, irmãos, começou na adolescência. A virada de chave espiritual, a conversão, o nascer de novo na vida dele aconteceu na adolescência. Então, que tenhamos fé, irmãos. Eu sei que o mundo tem nos desafiado. Vamos conversar sobre esses desafios agora à tarde. Vamos aprender um pouco mais na palestra da irmã Thelma à noite, a primeira da noite, que vai falar sobre as gerações e as suas características. Eu trouxe algo aqui, mas eu sei que ela vai acrescentar ainda mais a esse assunto. Mas nós vamos entender, irmãos, à luz da palavra de Deus. Mas antes disso, abra sua Bíblia no Salmo 78. Eu sei que a proposta, né, do nosso estudo está na carta de Paulo aos Colossenses, e vamos também falar sobre essa passagem, que é ensinando os adolescentes a pensar nas coisas que há de cima, que são de cima. Mas essa semana, irmãos, eu estava ministrando a aula de salmos, livros poéticos, e eu amo esse salmo. Eu amo esse salmo, o salmo de número 78, e ele fala sobre a importância do ensino às gerações. Nós poderíamos falar muito sobre isso, temos vários versículos da Bíblia que tratam desse tema, mas esse é um salmo de Asaf, e ele fala ao povo de Israel, relembrando a esse povo tudo o que aconteceu a Israel antes daquele povo que estava lendo, cantando aquele salmo, aconteceu.
E ele nos diz o seguinte: escutai minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Porque estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a conhecesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Amados, esse é o nosso papel. Assim como Asaf escreveu esse salmo, para que as gerações futuras soubessem das maravilhas do Senhor, do que o Senhor fez desde a antiguidade. Isso deve ser dito, isso deve ser ensinado a todas as gerações de crentes. Vamos pensar aqui, irmãos, quando esse salmo foi escrito, há quantos anos, há quantas dezenas, há quantas centenas, há quantos milhares de anos, não é assim? Esse salmo foi escrito. E ele continua sendo uma realidade e vai ser mais uma vez realidade na nossa vida nessa tarde. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, veio da boca de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo e é o cerne do nosso relacionamento com Deus. É a nossa guia, é o que nos guia, é a nossa bússola, que sempre aponta para o norte, que é o céu. E nós devemos, sim, ensinar. Não ter medo de ensinar, irmãos. Porque hoje eu quero começar o nosso encontro dizendo isso e trazendo esse salmo aqui. Se a gente não contar quem o Senhor é, os feitos do Senhor desde a antiguidade, de Gênesis, sabe? Lá no passado. Se a gente não disser isso, eles vão virar evolucionistas. Se a gente não entender isso, eles vão defender o que hoje querem que eles defendam. E lá atrás, na palavra de Deus, já está dizendo que não é assim. Nós precisamos formar essa geração, independente da particularidade da geração de hoje. E nós vamos começar a nossa aula entendendo isso. Qual geração nós temos que ensinar? Como são os adolescentes de hoje? E eu começo dizendo o seguinte, irmãos. O homem é o homem desde a queda do Éden. Eu defendo essa tese. Nós temos o projeto Timóteo para líderes de jovens e adolescentes lá na ETAD, escola que meu marido, pela graça de Deus, depois de 21 anos trabalhando ali, hoje é o diretor. E a gente tem, né, esse esmero de falar para essas gerações, para os formadores dessas gerações, de jovens e adolescentes. E eu defendo essa tese, irmãos. Homem e mulher é o mesmo, é a natureza que veio do Éden. O que hoje está acontecendo é que isso está sendo potencializado pelo excesso de tecnologia. Potencializado. Quem aqui é da época do orelhão? Que ainda usava ficha e não cartão. Isso, irmãos. Não é da época do cartão. Da ficha. Que para falar com um parente, a gente levava um monte de ficha, né, assim, e ficava lá. Não é assim? Agora vamos pensar. Se eu estou no orelhão, com a ficha e quero pecar, falar bobagem, conversa obscena, um monte de coisa ruim, só que eu ia gastar o quê, irmão?
Orelhão, ficha, plip, plip. Mas não ia estar ali pelo orelhão, aí hoje eu faço o quê? Pelo zap. Consegue entender que é a mesma coisa? Na época era carta, na outra época, lá no passado, na história, era desenho. Não é assim? É desse jeito, irmão. O homem, a natureza de pecado herdada no Éden, ela foi sendo passada de geração em geração. Por isso esse salmo é tão importante. Porque se a gente não contar, não tiver essa certeza, irmão, é Bíblia. O que eu quero começar a dizer, não vou deixar para o final. Não, irmão, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é o tempo todo Bíblia, é o tempo todo Bíblia. Pensar na Bíblia, no que a Bíblia manda você pensar, no que a Bíblia manda você ser, no que a Bíblia manda você... É isso, irmãos. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ver nascer uma geração rebelde e contumaz, que nem sabe quem é o Senhor. Que nem sabe quem é o Senhor. E nós vamos falar sobre esses desafios nessa tarde. Então, irmãos, sigamos no nosso estudo. Quem são os adolescentes de hoje? São, sim, como meu filho, nascidos, a geração Z. A irmã Thelma vai explicar isso melhor mais tarde, mas vamos entender. Eles são nascidos entre 97 e 2012. Meu menino está aí no meio. O pensamento dele é rápido, é fragmentado. Ele é influenciado o quê? Pelo consumo constante de informações curtas. É uma geração que valoriza o imediato, respostas rápidas, resultados visíveis. Ele quer prática, só tem relevância para ele, irmãos, o que é prático. O que é teórico, não. Tendem a questionar autoridades e tradições. Eles buscam sentido na vida, coerência, autenticidade, só que eles buscam aonde? Nessa tecnologia. Esse é o problema. Por isso o aumento de influencers. Eu fico às vezes pasmo, irmão, como esse ser humano tem 2, 5, 6 milhões seguindo ele. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, há poder no teu sangue. Mas por que eles estão buscando, irmão, sentido? Eu quero seguir alguém, por isso que eu tenho que contar para eles quem o Senhor é. Os personagens da Bíblia, as dificuldades que eles tiveram, que são as mesmas que a gente teve. Porque, como eu já disse aqui, é natureza humana, mas eles precisam entender. Possuem forte senso de identidade, irmãos, mas também eles sabem o que eles querem ser. Mas eles têm uma insegurança emocional muito grande e uma grande necessidade de aceitação. Se nós já tínhamos necessidade de aceitação na nossa época, imagina eles com essa tecnologia, irmãos. Imagina ele com esse monte de série. A minha menina tem disso. Às vezes elas ficam, ai, mãe, porque na minha escola? Para de graça. Isso é a série que você está vendo. Não deixa de botar isso na sua cabeça, não. Você é amada, você é linda, para com esse negócio. Todo mundo gosta de você. E se não gostar também, qual é o problema? Irmão, eu sou meio ruim, irmão. Eu sou. Já começa a palestra aqui dizendo que eu sou metade Lagoinha, metade Assembleia de Deus, eu passo pela Universal, às vezes eu expulso demônio, Deus é amor. Irmão, eu sou aquela mãe misturada e professora, eu sou assim também, irmão. Nos seus irmãos podem ser mais pacientes que eu. Eu falei, Jesus, que desafio. Porque eu vou na aula até uma certa hora, irmão, mas quando eu vejo que o bicho está muito desviado, aí eu vou com Jesus com tudo, irmão. Porque eu lembro de Asaf. Se eu perder, se eu não contar quem Deus é, se eu não tiver a mesma força, ele vai ficar rebelde quanto mais. E eu vou ter perdido essa oportunidade. Mas a gente tem que fazer isso com amor, né? Mas às vezes, como mãe, a gente dá uns esbregas. Às vezes eu penso que eu estou com meu filho, meu aluno, irmão, e vira uma bagunça. Mas é isso. Eles são inseguros emocionalmente. E a tecnologia está aumentando ainda mais essa insegurança e essa necessidade de aceitação. Aí eles vão vendo grupos, vão vendo as coisas e vai. Eles são, irmãos, nativos digitais, nasceram assim. Então, eles não distinguem claramente o que é online e o que é offline, o que é realidade e o que não é. Essa é a geração Z, como eles chamam. Eles aprendem melhor o quê? Por meio de imagens, de vídeos, de exemplos visuais de interação.
Quando eu fui dar aula para adolescente, já sabendo disso, o que eu faço? Eu levo o meu computador, porque na nossa sala não tem projetor. Eu só dou aula com o meu computador e eu faço questão de botar imagens, versículos em imagens, mando eles lerem. Você está entendendo? Eu saio da revista e levo imagens. Fica o meu computadorzinho assim, eu boto um pouco no alto na sala, não fica muito grande, mas fica. Porque pelo menos tem uma imagem, eles guardam aquilo. E só deles verem um computador na sala, eles ficam mais calmos, irmão. Larga um pouco o telefone, assim. Eles vê o computador, essa maçã, então, a cabeça... Sabe? Eles vê o computador, falam, tem um computador na sala. Aí já vai. Eles são, irmãos, eles não são multitarefa, né? A atenção deles não é muito prolongada por conta da tecnologia. Os irmãos sabem disso. Eles não têm muita atenção. Então, não pode estender muito a coisa. Tem que ir falando... e rápido para eles entenderem. Se vai dar uma palavra, sim, tem que divertir um pouco, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a firmeza do espírito. Não é assim? Eles não têm. Daqui a pouco eles querem sair. Enfim, esse é o jeito deles. Eles respondem melhor, irmãos, a estímulos tecnológicos que envolvem o quê? Participação, diálogos, interação, feedback imediato. Eles gostam disso. Por isso que a gente tem que se preparar tanto tecnologicamente para entendê-los, mas, acima de tudo, biblicamente. Para encaixar, sabe? Para colocar, inserir a Bíblia nessa realidade. Na realidade que eles estão vivendo. Eles são nascidos assim, irmãos. É muito, muito difícil. Agora, olha que interessante. Eles valorizam relacionamentos verdadeiros e líderes que vivem o que ensinam. Eles observam muito isso. Mesmo eles sendo tão enganados nas redes sociais, eles estão observando quem é de verdade e quem não é. E a gente tem que ter atenção a isso. E daqui a pouco a gente volta nesse ponto. E quem é, irmãos? Essa aqui, para mim, é a geração mais difícil. É a geração alfa, que é a geração da minha menina. Por quê? Eles já são 100% digitais. 100% digitais. São aqueles bebês que você vê no restaurante que, para ficarem calmos, a mãe tem que botar um tablet ou um telefone na frente dele. Quem já viu aqui criança ter crise de ansiedade na igreja por causa de telefone? Eu já vi. Criança ter crise de ansiedade na igreja porque a internet não estava rodando. Criança pequena, irmãos. Não era adolescente, não. Criança pequena. Essa é a geração alfa. 100% digitais. São os nossos futuros adolescentes. São a minha menina, que eu tenho que ficar o tempo todo em cima dela. Que senão ela fica naqueles negócios, daqueles videozinhos. Irmão, aquilo eu tenho que ficar uma vigilância o tempo todo. E quando você tira, ela fica, no primeiro momento, ela fica nervosa. Aí depois ela se acalma. Porque aquilo ali é uma droga. Os irmãos sabem disso, né? Aquilo é uma droga, irmão. Aquilo é uma droga. Eu tenho eu sigo poucos profissionais, mas um deles que eu sigo essa semana estava dizendo, é comparado no cérebro de uma criança a cocaína. Esses vídeos curtos. E está sendo muito excessivo na vida deles. O pensamento deles, irmãos, é ainda mais visual, intuitivo e sensorial. Então, os nossos futuros adolescentes vai ser muito mais difícil dos que o que são agora o meu filho. Porque ele não nasceu 100% digital. A minha menina já nasceu. Ele ainda consegue distinguir online e offline. Eles aqui é um pouco mais difícil. Então, irmãos, como é que eles aprendem? Explorando, tocando, experimentando, interagindo. Eles têm menor tolerância à espera. Eles querem respostas instantâneas. Eu vejo isso. A minha menina, quando ela quer uma explicação, ela quer uma explicação logo. Aí eu começo... Não, mãe, mas o que é isso? Ela quer que eu seja precisa. Precisa, responda rápido. Imagina meu esposo, conversa com eles, meu sogro, então, né, irmãos? Que aquele português, aquela coisa. E era muito mais difícil para ela. Porque ela quer já. Ela quer agora. E é uma geração muito dispersa mentalmente. Eles cresceram em contato com as telas desde a primeira infância. Eles encaram a tecnologia como uma extensão natural da vida. Não é uma ferramenta opcional. Irmão, já faz parte da vida deles.
É uma extensão da vida. A gente está tentando deixar minha menina sem celular, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Eles respondem, irmãos, respondem facilmente a estímulos dinâmicos, lúdicos e interativos. Mas apresentam muita dificuldade numa escuta profunda se eles tiverem que ter atenção em alguma coisa. Então, esses vão ser os nossos futuros adolescentes. Daqui a pouco eles estão chegando. Minha menina está com 10. Daqui a pouco ela está chegando na sala. E eles são difíceis. Eu estava dando aula agora para as crianças. Eu estou dando aula para os adolescentes e estou dando aula para as crianças de 7 a 11 anos. Irmãos, como eles são difíceis. Eu não sei se os irmãos já pegaram essa idade. Jesus! O cultinho acaba, eu estou morta. Eu falo, Senhor, o que é isso? Parece que passou uma manada em cima de mim, irmão. É uma loucura. Essa geração alfa aqui, irmão, eles são muito ativos. Você começa a liçãozinha, você está falando, daqui a pouco já está lá na frente. Aí você dá o desenho, irmão, eu levo 5 atividades, eles fazem em minutos. Acabou. Aí eu, mas acabou? Acabou. Aí eu digo, meu Deus, mas o que faz agora com o tempo que sobra? Próxima mês, irmão, vou botar para orar. Falei, para. Acabou, vamos orar, é sério. Eu falei, eu vou começar um pentecostal aqui nesse negócio, porque acabou. Vamos dobrar o joelho e orar. Vamos todo mundo aqui, dar a mãozinha para orar. Irmãos, que loucura. Domingo passado eu saí morta da igreja, ainda inventei de fazer um bolo, irmão, e levar um refrigerante. Levei um Dolly, sabe o que eles falaram para mim? Dolly? Eu olhei e falei, toma que está gelado, crente. É a nossa geração. Dolly, você acredita, de 7 a 11 anos? Falei, Jesus, os adolescentes, pelo menos, estão um pouco mais fácil, irmão. Essa criança, olha, essa geração alfa é muito, 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 muito difícil. Mas o que é nosso desafio, irmãos? Ambas as gerações, elas vivem o quê? Sobre excesso de estímulos. Aí chegam na sala de escola dominical, aquela salinha pequena da igreja, né, assim? Um professor que está cansado, uma professora que está cansada, chega na semana com aqueles meninos que estão com a mente, irmãos, olha, altamente estimuladas. A mente dele está de dopamina, cérebro dopado de tanta imagem, de tanta série. Eu costumo dizer que o diabo tem uma grade para cada um, irmão, na tecnologia. Então, o diabo tem uma grade para cada um. Quando não é jogo online, é série, aí vai maratonando. São esses videozinhos de 30 segundos. Eu falei, Jesus amado, o diabo está acabando com essa geração. Cada um tem a sua grade. Tem as meninas do TikTok que faz dancinha, igual a minha sobrinha, só misericórdia. Minha menina, a gente fica em cima para não ter esse... Mas é difícil. Umas que seguem influência, umas que querem. Aí quem gosta de grupo, tem um grupo lá. Irmãos, é grade para todo mundo. É prisão para tudo que é lado. Para tudo que é grupo. E a gente tem que cercar com a palavra o tempo todo, irmãos, e crer que o Espírito Santo, que conhece os corações, pode transformar, pode acessar. Nós não precisamos ter medo. O que eu quero ministrar nessa tarde, o que Deus botou no meu coração, não tenham medo. Se firmem na palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, irmãos. Ele conhece todas as gerações e a sua particularidade. E a palavra de Deus vai ser verdade em todas as gerações. Você acha que essa tecnologia pegou Deus de surpresa, irmãos? Você acha? Eles precisam da palavra, eles precisam da ação do Espírito Santo, eles precisam do mover do Espírito Santo. Tão estimulado, o Espírito Santo vai desestimular. Vai tocar, vai inserir. Então, vamos colocar essas particularidades diante do Espírito Santo e pedir deles estratégia. Falei para os irmãos aqui, próximo cultinho, vou botar as crianças para orar, irmão. Que bagunça que estavam fazendo no final. Falei, não. Vou botar Jesus nesses meninos. Porque quem é que transformou a nossa vida? A gente não ia para a consagração, a mãe da gente não botava a gente lá. Quantos aqui dormiram em banco de consagração, irmão? Quantos de nós dormimos no banco de consagração? E morremos, irmão? Não. Não, irmãos. Não morremos, não. Estamos aqui, estamos crentes. Olha só,
instruindo a próxima geração. Então não vai matar eles também, não. Porque o que hoje está acontecendo, e os academicistas querem nos convencer, é que eles precisam, não, irmãos, entenda, porque tem não sei o quê e tal, e é TDAH. E o menino lá falou para mim, tia, eu tenho TDAH. Eu falei, Jesus cura. Jesus comigo, baguncei, irmão, porque está precisando de libertação, irmão. Está precisando de libertação. Ah, mãe, eu sou desse jeito que eu tenho isso. Jesus cura. A mão de Jesus cura todas as coisas. O sangue de Jesus Cristo resolve todos os problemas. Nós não podemos deixar de contar. Asaf nos falou, não devemos parar de contar quem é o nosso Deus, o que Ele faz desde a antiguidade e até o final dos últimos tempos. O que é que Jesus disse? Eu sou o alfa e eu sou o ômega. É o que eu digo, irmãos, quando eu vou ensinar sobre gerações. Ele é o alfa e o ômega. Nenhuma geração deixou de precisar dele. E nenhuma geração pegou Jesus de surpresa. Porque todas as gerações precisam da salvação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, qual é o nosso papel? Ana, o que é aplicado a nós do contexto cristão? Diante desse perfil, irmãos, qual é o nosso desafio? É ensinar verdades eternas a uma geração moldada o quê? Pelo imediatismo. Como é que eu vou ensinar sobre um Deus que age desde o antepassado, com todas essas histórias da Bíblia, para uma geração que quer o quê? O imediato. Eu fui dar aula para essas criancinhas de 7 a 11 anos sobre o sinal de Deus, né? A promessa que Deus fez a Noé. Irmãos, e começaram. A gente já sabe, é o arco-íris. Eu falei, pronto. Quando antes de eu começar, que eu botei a historinha, eu já sabia. Eu falei, na próxima já sei. Vou trazer uma história, sabe, bem difícil, de um personagem que eles não conhecem. Para gerar o quê? Novidade. Porque, eu já conheço. Eles são imediatistas. Esse é o nosso desafio. Como é que a gente vai inserir a palavra, verdades eternas, verdades que não vão mudar? O mundo deles, irmão, muda assim, ó. Sabe? Com estalar de dedos. Podem ser cancelados, pode sair. Né? Assim, hoje é o cancelamento. Vamos cancelar. E acaba, para de seguir, começa a seguir outro, começa não sei o quê. E muda, a tecnologia muda sim. Mas a palavra de Deus não é dessa forma. É uma verdade eterna e ela é imutável. E graças a Deus ela não muda. Usando o quê, irmãos? Estratégias que comuniquem sem diluir o conteúdo da palavra de Deus, mas fazer com que esses adolescentes de mentes tão dinâmicas pensem nas coisas que são do alto, irmãos, mesmo vivendo intensamente conectados ao mundo em que ele vive. O problema é que eles não estão só no mundo, não há mais no mundo que no mundo há. O problema é que o mundo hoje é altamente tecnológico. Não tem como a gente arrancar isso deles. Não tem como. Então, a gente tem que buscar uma estratégia do Senhor para nos inserir nessa realidade, mas, ao mesmo tempo, fazer com que eles pensem no céu. O que é pensar nas coisas que são de cima? É pensar no céu. É pensar o que o céu pensa. É fazer o que no céu vai fazer. Sabe o que é ser peregrino nessa terra, irmãos? É viver aqui como se já tivesse chegado lá. É viver aqui nas leis de lá. Não é assim? Jesus diz, mas o meu reino é diferente. É viver aqui. É isso que a gente tem que ensinar para eles. Você está vivendo aqui, você está acessando a tecnologia aqui, você está vivendo essa realidade hoje, em 2026, mas você pertence lá. Você vai para lá. Então, são as leis de lá. Pode não ter telefone celular lá, mas tem um Deus poderoso que você vai viver toda a eternidade com Ele. E Ele quer que você pense o que Ele disse na palavra. E norteie toda essa tecnologia, todo esse universo tecnológico pelas ordens dEle. Consegue entender? Isso é que é pensar nas coisas que são do alto. É julgar o que eu vou assistir pelo que o céu manda eu julgar.
Será que Jesus, tem aquele livro famoso, né? Nos meus passos, o que faria Jesus? É hoje, nos meus passos, o que acessaria Jesus? O que é que Jesus ia acessar? O que é que Jesus ia curtir? O que é que Jesus ia divulgar nas suas redes sociais? O que é que Jesus ia colocar nos seus stories? É isso que eles têm que entender. Consegue entender que você vai trazer a realidade do céu, o pensar do céu, que é a palavra de Deus, a realidade da tecnologia dele, da vida dele. Porque os nossos meninos, irmãos, estão extremamente infelizes. Os nossos meninos e meninas estão extremamente infelizes. Uma dessas pessoas que eu sigo estava dizendo essa semana, a página de empoderamento adolescente, no IBGE, não sei se os irmãos viram a pesquisa. Irmãos, mais de 80% disseram ao IBGE que eles estão tristes. Muitos já pensaram em tirar a própria vida, que a vida não vale a pena. Consegue entender que é a alma humana que está sofrendo? E eu vejo hoje, irmãos, uma igreja tão doente, tão adoecida, com uma alma tão fragilizada, irmãos, tão fragilizada. E eu pergunto, o que Jesus foi fazer na cruz? Sabe, eu sei que nós temos esses problemas, mas olha o que nos guia. Se você abrir o livro de Salmos, eu estava vendo essa semana com os meus alunos, irmãos. Já leram os salmos de súplica? Já leram a alma do salmista derramada nessas palavras aqui? Ele diz para Deus, eu estou desesperado, eu estou dilacerado, eu estou triste, eu vou morrer. Mas ele termina o salmo dizendo, mas o Senhor é isso, mas o Senhor é bom, mas o Senhor vai me sustentar, mas o Senhor é fortaleza, mas o Senhor, irmãos, a gente passa por isso, mas o Senhor está acima disso e nos cura de todas essas coisas. Irmã Ana, por que você está dizendo isso? Porque estão nos convencendo como professores que a gente tem que conviver com essa tristeza como se ela fosse definitiva. Consegue entender? Ah, eles são assim. Não. Eles não são assim. Eles são filhos de Deus, curados pelo sangue do Senhor, pelo nome do Senhor. É uma geração sã, abençoada. Vai ser feliz, sim. Vão viver na alegria do Senhor, sim. Isso é pensar nas coisas que são de cima, amado. Em meio à tristeza, porque eles querem ser aceitos. Meu menino tem um problema. Eu falei para os irmãos que eu sou pentecostal, irmão. Eu falo isso na sala também. O meu menino tem esse negócio de vez em quando. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Irmão, quando ele fica muito... Ah, irmão. Eu fiz isso na casa da minha mãe, né? E ela foi por esse caminho da psicologia. Ela começou a rir na hora. Ela falou, você é doida. Ele começou, vó, ninguém me ama. Vó, porque não sei o quê. Mãe, deu um barato a avó na casa da minha mãe. Eu falei, meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho por você. E você está dizendo que ninguém te ama, Deus te amou. Se eu não te amasse, teu pai não te amasse, se ninguém te amar na tua escola, tem um que te ama e que só interessa. É Deus. E é isso que a gente tem que ensinar, amados. Sabe? É isso que a gente tem que ensinar. Então, eu coloquei aí um detalhe para nós entendermos. O professor como formador de consciência celestial. É o que nós somos, irmãos, formadores de consciência celestial. Porque Jesus pode vir hoje e os nossos adolescentes precisam ir para o céu. Meu pai nos criou assim. Eu sou filha nascida em uma família pastoral. E meus pais sempre foram envolvidos na igreja. Eu sou filha de pastor, irmão, desde que eu me entendo por gente. Meu pai dirigia a congregação, meu pai dirigia a igreja e dirige até hoje. Mas o meu pai ele tem uma particularidade ministerial. Ele não termina nenhum culto, nada, sem disser para a igreja. Faz os anúncios. Sabe os anúncios no final? Ensaio das irmãs, ensaio não sei de quê, culto. Tá. Ele diz, isso se Jesus não voltar. Então, tudo na minha casa sempre foi marcado. Isso se Jesus não voltar. Eu faço aniversário agora dia 21, vou reunir minha família. Coloquei no convite. Querendo Deus,
e Jesus não voltando, estaremos juntos. O que é isso, irmãos? Consciência celestial. Eu preciso viver aqui, como a gente já falou, como eu vou viver lá. Eu preciso moldar a minha vida aqui com as coisas que são de cima. O mundo quer que eu seja triste, alienado, cabeça fraca, influenciado. O mundo quer que eu tenha TDAH por conta de excesso de estímulo, que na verdade nem tem tanto problema assim. A gente sabe que o problema é muito mais o excesso de estímulo do que o problema por si só. Porque os meninos estão tudo ficando doidos, com tanto vídeo, com tanta informação. Quem brincava na rua, igual eu? Irmão, eu comia terra, irmão. Quem fez bolinho de terra com flor e comeu? Ó, que época boa, irmão. Nosso estímulo era competir com o outro. Que bolinho a gente ia fazer? Quando esquecia o pote no prédio, que eu morava em prédio, eu ficava gritando para alguém mandar o pote, irmão. Gritaria de criança, porque queria fazer um bolo maior, irmão. Era caçar terra e botar água, e flor para botar. Era a nossa realidade. Esses meninos estão ficando doidos por causa dessa tecnologia, irmãos. Mas nós temos que ser, irmãos, formadores de consciência celestial. Primeiro, temos que ser direcionadores de pensamento. Como eu já disse aqui, irmãos, ensinar o adolescente a pensar, a orientar a sua mente para os valores eternos e não apenas, irmãos, nos valores terrenos. E primeiro de tudo, irmãos, direcionador de pensamento. E onde é que ele vai direcionar o pensamento? Na palavra. Na palavra. Irmãos, eu não quero saber de ser simpática com os meus alunos. Eu já chego na sala, a outra professora pergunta: ai, onde você foi? Ai, que sobrancelha linda. Ai, que lindo seu sapato. Não, eu já falo para eles assim: o que vocês leram de Bíblia essa semana? Eles já me conhecem. O que vocês leram de Bíblia essa semana? Hein? Aí fica tudo me olhando, né? Aquele sapinho. Cri, cri. Aí daqui a pouco eu falo: eu li o salmo tal. Eu falei: bênção, o que estava dizendo nesse salmo? Eu começo a aula assim. Formador de consciência celestial. Nós vamos morar no céu. E eu preciso ensinar esses meninos e os irmãos também, irmão. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. É o tempo todo Bíblia. Eles lerem a Bíblia, eles entenderem a Bíblia. Não é só a lição ali da escola dominical, não. É estimular a reflexão na palavra de Deus. Você já pensou nesse teu problema, nessa questão da tua vida, à luz da palavra de Deus? É isso que nós temos que incentivá-lo. Sendo, irmãos, exemplo de vida espiritual. Sabe qual é a diferença do professor que fica nessa sala para os irmãos e eu? Aqui, a Anguera, sala 105. O professor chega aqui, certo? E ensina para os alunos aqui da Anguera que 1 mais 1 é igual a 2. Ok? Sai daqui, tá calor, vai ali no barzinho da esquina, toma uma cerveja e 1 mais 1 continuou sendo 2. Aí nós, como formadores de consciência celestial, esse é o particular do ensino bíblico, é que a Bíblia a gente ensina sendo exemplo. A gente ensina vivendo. Não vai mudar o ensino dele aqui se ele fumar maconha com os alunos depois da aula, se ele beber cerveja, né? Assim, se ele tropeçar e xingar um palavrão, mas vai eu e você fazer um negócio desse na igreja. Irmão, tudo que nós ensinamos vai ser destruído no coração dos meninos e meninas que a gente acessou. Consegue entender a seriedade do exemplo? Vai ser destruído. Se o professor está lá fora fazendo alguma coisa errada, 1 mais 1 não vai voltar, vai ser 2. Agora, nós não. Tudo que a gente falou de Bíblia, tudo que a gente falou de Deus, tudo que a gente colocou na mente, no coração deles, irmãos, vai cair por terra. Aí vem as decepções que os desigrejados falam que viveram. Eu acreditava no fulano, eu acreditava quando tem um escândalo aí, né? Como Jesus mesmo disse, ai daqueles. Porque Jesus sabia o peso que teria
o peso que teria que vierem os escândalos. Que Deus nos guarde, irmãos. Nós precisamos, como formador de consciência celestial, demonstrar por meio das nossas atitudes o que significa viver com os olhos voltados para o céu. A nossa vida, irmãos, reforça o ensino que nós temos. E que a gente tenha isso em mente. O tema da nossa palestra é como fazer eles pensarem nas coisas que são de cima, vivendo tão apegados pela tecnologia ao que tem nesse mundo. Quando a gente ensinar, não ameis o mundo e o que no mundo há, que a gente também não ame. Sabe? Que a gente também não esteja preso. Porque senão a gente não vai conseguir tirar ele dessas gaiolas espirituais, tecnológicas que o diabo colocou. Como é que eu vou resgatar esse menino se eu estou presa na minha? Consegue entender? Como é que eu vou dizer para ele, Jesus pode te libertar dessa grade tecnológica, dessa prisão tecnológica, se eu estou presa na minha? Amados, é o céu o tempo todo, é lembrando que Jesus vai voltar, é lembrando que a gente vai para o céu, é lembrando que a gente vive para ir para o céu, é lembrando que a Bíblia é a nossa bússola. Lembra sempre disso, gente, a Bíblia é a nossa bússola, é ela que dirige a nossa vida. O caminho é estreito, por mais que a igreja esteja largando, irmão, fazendo um monte de puxadinho, um monte de ponte, tem igreja fazendo ponte, viaduto, tentando aumentar esse caminho, tentando deixar esse caminho mais largo, mas o caminho para o céu continua estreito. Pode até pavimentar do lado, tentar fazer um viadutão. Não vai chegar ninguém lá. Porque o que a Bíblia nos diz, irmãos? Olha o que o apóstolo Pedro nos falou. Deixei anotado aqui para a gente entender, irmãos. O apóstolo Pedro falou dessa peregrinação e desse caminho. A gente vai continuar nosso estudo, mas a gente vai ver esse versículo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17. Eles são peregrinos assim como nós. Nós estamos levando eles juntos com os pais, com a família. Muitos estão sozinhos, irmãos, para onde? Para o céu. Para o céu. Para o céu. Eu ouvi isso recentemente de 2 irmãs de oração. E eu achei isso lindo, irmãos, e eu chorei, porque eu tenho essa certeza na minha vida. E elas disseram para a igreja, depois que eu preguei, que bom que Deus ainda mexe com a gente, lembra que a gente é crente. Porque a gente aceitou Jesus, foi para ir para o céu. A gente aceitou Jesus para ir para o céu, então a gente tem que preparar a nossa classe a cada domingo, seja domingo de manhã, domingo à noite, uma recepção que a gente fizer, um negócio, um evento, irmãos, é céu, é formador de consciência celestial, é viver aqui como se já tivesse chegado lá. Por isso Deus nos deixou, irmãos, o Espírito Santo. Consegue entender? Como é que a gente vai viver essa realidade? Como é que a gente vai ler a palavra e viver isso, irmãos? Se nós vivermos, irmãos, direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Que sejamos assim, formadores de valores eternos, instrutores na verdade bíblica, irmãos, apresentar de forma clara e relevante para a realidade deles o que diz a palavra de Deus. Falei para as irmãs, para os irmãos que eu sou meio doida, irmãos, sou meu. Minha mãe fala para mim, mas tudo para você que esses meninos são Bíblia. Eu falei, mas vai ser outra coisa. O que a palavra de Deus diz? O que a Bíblia diz sobre isso? Não podemos buscar nas outras ciências, irmãos. Não podemos, antes de tudo, a palavra de Deus. Podemos ler, podemos entender, podemos ver, analisar. Ah, irmã, você é contra isso? Não. Sim, você vai ler um livro para ter um entendimento melhor e conversar melhor com o Espírito Santo sobre aquele assunto. Eu sou dessas. Espírito Santo, você viu o que esse doutor aqui está falando?
Olha, está dizendo que o adolescente está meio bilolado por causa disso. Me dá entendimento disso, é isso mesmo? Aí na hora que estiver na sala, que você vê o problema, o Espírito Santo vai lembrar. Olha, ele está com esse problema, mas usa essa estratégia, porque quem conhece o coração do homem sabe como entrar no coração dele sou eu. Porque o cientista não conhece, irmãos. Não conhece. Vai ver o especial que tem na Brasil Paralelo, que fala sobre psicologia e psiquiatria. Os psiquiatras americanos dizendo que o problema do remédio qual é? É que uma alma é de um jeito, outra alma é de um jeito, e eles não sabem o limite até onde a alma vai. Naquela hora eu dei um glória a Deus na minha sala. Sabe por quê? Eu falei na palavra de Deus, a espada de 2 gumes, irmão, ela entra onde até hoje nenhum daqueles doutores de psicologia e psiquiatria conseguiu entrar, na divisão da alma e do espírito. Você pode ler, você pode entender, mas compartilha isso com o Espírito Santo. Consegue entender? Instrutor da verdade bíblica. Eu preciso conhecer a Bíblia, entender a palavra de Deus e entender aquele problema à luz da palavra de Deus, irmão. Hoje as Bíblias de estudo nos ajudam muito, as chaves bíblicas nos ajudam muito em relação a isso. Esse problema aqui, à luz da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus trata sobre tudo. Que sejamos formadores, irmãos, de valores eternos. O mundo dos nossos adolescentes é completamente efêmero, irmão. Está passando assim, ó. Se Jesus, né, se o Espírito inspirou João a escrever, o mundo passa. Agora está passando assim, irmão. Com 30 segundos passou. Não é? Com 30 segundos passou, irmão. Essa é a realidade dessa geração, principalmente a geração da minha menina, que é a geração alfa. Os nascidos 100% digitais. Passa muito rápido, irmão. Eles não estão associando nada. Mas a gente precisa inserir valores eternos. E que valores são esses, irmãos? Santidade, obediência, amor a Deus, ao próximo, confrontar os padrões mundanos. Confrontar, irmão, com coragem. Pastor Guna faz algo que eu não faço. E a gente tem que fazer. Ele vai antenando o que os jovens e os adolescentes estão vendo, os desafios. É interessante. Se os irmãos puderem buscar aí, eu sigo o empoderamento adolescente. É um conteúdo bom. Eu escolhi esperar, é bom seguir. Vamos começar a seguir no Instagram esse pessoal que nos ajuda, porque eles trazem pesquisas, dados, particularidades do que o mundo está acessando o coração deles e fica mais fácil para a gente dizer na aula. Dá uma olhada que músicas estão fazendo mais sucesso, mas não é para ouvir a música não, irmão, sabe? É pesquisa, viu, irmão? São daqui a pouco os irmãos estão fazendo TikTok com as meninas, irmão. Não, pode não. Ah, vamos fazer um TikTok aqui. Não, irmão. Não. Né? Mas veja esses desafios do diabo, irmão. Fala, o que o diabo está aprontando? Deixa eu pesquisar aqui. Ah, é o desafio do desodorante, de pular da janela. Mas você já vai vendo e clamando o sangue de Jesus, né, irmão? Porque a gente é pentecostal, já vai clamando. Mas vai buscando e vai inserindo os valores eternos de... Tem que confrontar, irmão. Não pode chamar essas mulheres de bonita, não. Eu falo lá, vocês estão seguindo elas? Provérbios 31 diz que enganosa é a beleza e vã é a vaidade. Vai cair tudo. Você e ela, tu vai terminar com ela dentro do inferno, hein? Vai tu e ela para o inferno, irmão. Eu não tinha que dar essa palestra hoje. Tinha que ser alguém mais assim, irmão. Por quê, irmão? Eu sou assim, irmão. Que os meninos estão perdidos, irmão. E se a gente não ajudar dessa mesma forma, a tecnologia, como a gente disse aqui, está difícil, irmão. Sabe? Tem que, irmão, confrontar com a verdade bíblica. Tem que ter medo, não, irmão. Ah, não vai vir mais na minha aula. Não, irmão. Confrontar com amor. Mas tem que confrontar. Porque esse é o nosso Deus. E é o que Deus está esperando de mim e de você, irmãos. Às vezes o pai não tem acesso. E ele está esperando, orando em casa para a gente conseguir ter. Sabe? Senhor, ajuda. Meu menino amanhã vai no devocional. Eu falei, Senhor, abençoa o teu servo que vai falar. Ele vai estar lá, vai estar tocando. Jesus, usa o teu filho.
Às vezes o pai está orando por você e por mim, para a gente conseguir confrontar o filho, porque ele não consegue mais. Ou às vezes o pai está deixando, porque se não deixar, o menino bate nele, mas vai lembrar por você, olha, Jesus não quer assim, sabe? Também, irmãos, que nós sejamos orientadores de decisão. Ajudar, irmãos, o adolescente a tomar decisão que, com base na palavra de Deus, em princípios espirituais. E incentivarmos escolhas, irmãos, que glorifiquem a Deus. O princípio da glorificação. O que é o princípio da glorificação? Os irmãos conhecem? Isso aí resolve tudo, irmãos. Ah, eu posso ou não posso fazer isso? Vai glorificar a Deus? Não é isso que Paulo escreveu? Façam tudo o quê? Para a glória de Deus. Isso aqui vai fazer, eu vejo as meninas, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal vídeo, vou fazer não sei o quê, vou fazer... Isso vai glorificar a Deus? Isso glorifica a Deus. É o princípio da glorificação, irmãos. Nós vivemos por Ele, somos salvos por Jesus Cristo, temos o Espírito Santo na nossa vida, somos templos dele, e a nossa prioridade é, isso glorifica a Deus, e é ensinar isso para eles também. É ensinar que os acessos sejam guiados pelo princípio da glorificação, da santidade, sabe? Sede santos na vossa peregrinação, como santo é o Senhor. Será que o Senhor quer que eu veja isso? Eu estava num trabalho de irmãs, tão bonito, uma irmã idosa. Eu gosto muito de irmã idosa, irmão. Essas mulheres são crentes. E ela estava falando em Provérbios 9, de uma forma tão simples, e ela disse, essa semana eu sentei, ela viúva já de um pastor, ela disse, eu sentei para ver uma série. E não era nem tão pesada, uma série. E ela disse que o Espírito Santo disse para ela, você vai fazer eu assistir isso? Aí ela falou, não. Vamos assistir um desenho? Olha que lindo, irmãos, a sensibilidade espiritual. Você vai me fazer assistir isso? Nós somos templo dele. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos meninos. Vamos plantar essas sementes. Formadores de consciência celestial, irmão. Não vamos desanimar, não. Com amor, com carinho. Irmãos, é isso mesmo. É céu, é Bíblia, é céu, é Bíblia, é céu, é Bíblia, é céu, é Bíblia. É isso que eu vim fazer agora à tarde aqui com os irmãos. Para a minha vida e para a de vocês. Eu estou saindo daqui incentivada, irmão. Ah, aquelas crianças de 7 a 11 anos. Ah, aqueles meninos do Dolly. Vou pegar eles na próxima. Sabe? Porque às vezes, irmãos, essa questão da decisão, eles vão perguntar para a gente, porque não tem coragem de perguntar para os pais. Não é assim? Pergunta para a gente, porque não tem coragem de perguntar para os pais. Professor, professora, me ajuda. E a gente tem que conhecer a palavra. Irmãos, quantos personagens tem aqui, irmão? O legal é que Deus não jogou nada para debaixo do tapete, né? Não, deixa o Davi bonzinho. Ai, Davi guerreiro, muito bom. Não, contou que um dia ele foi para a laje. Viu uma mulher, matou o marido da mulher. Não, Deus não escondeu nada. Os reis de Israel, quem foi bom, quem foi ruim, né? Assim, está tudo aqui. Aí diz para o adolescente, ó, esse rei ruim tomou essa decisão aqui, hein? Não vai atrás dele não, hein? Tu vai terminar igual a ele. Aí a pessoa desperta. Porque esses personagens ruins estão aqui, irmão, para mostrar o que a nossa natureza humana escolhe ser. Tem muito filho de pastor Manassés, irmão. Tem muito. Terríveis. Sabe? Tem muito filho de pastor igual a Absalão, irmão. Essa igreja é minha, vou tomar, não é assim? A gente acha que é só aqui, não, irmão, é natureza humana. E a gente tem que orientar as nossas decisões a partir da palavra de Deus. Despertar neles, irmãos, o quê? A identidade em Cristo. Sabe? Quem ele é em Deus. O pertencimento ao reino de Deus. Ai, mano, você fica falando que Deus amou seu filho de tal maneira. Irmão, se eu não disser que Deus amou ele, quem vai dizer? Ele precisa entender, quando ele olhar e falar, ninguém me ama, ninguém me quer, e o Espírito Santo gritar na vida dele, eu te amo, eu te quero. Porque fui eu que entreguei Jesus. Deus entregou o único filho por você. E na hora de fazer uma bobagem, ele vai lembrar disso. Quem você é em Cristo Jesus. Você é salvo por ele. Muitos se batizam cedo como menino. Minha menina está doida para se batizar.
Eles querem se batizar cedo, mas a gente tem quem você é em Cristo, a sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus, você é do céu, você pertence ao reino de Deus. Que sejamos também, irmãos, incentivadores o quê? De uma vida devocional. Eles precisam ter. Como eu falei para os irmãos, começo minha aula, a outra professora fica, ai, que linda essa sapatilha, ai, que lindo seu vestido florido, ai, me conta como foi sua viagem, que não sei o quê. Eu não falo, o que você leu de Bíblia? O que você aprendeu sobre Deus? Sabe, o que mudou o seu coração? Que experiência você teve com Deus a essa semana? Porque de bobagem, irmão, mas você tem que ser amiguinha deles. Irmão, eu vou até ser, mas depois que eu souber que ele leu de Bíblia, depois eu falo. Quando a gente estiver tomando dole, eu pergunto. Sabe? Porque também eles vão conhecendo a gente como professor. Não, esse aí quer me levar para o céu, esse aí é crente, esse aí, sabe? Porque não adianta só a gente ficar com, sabe, fofurinha. Vem, sabe, fofurinha e os meninos camaradagem. Vamos lá, ei. Não. Faça isso com amor, mas palavra. Incentive eles à vida devocional, irmãos. Se tiver grupo no Zap, esses meninos adoram Zap, irmão. Bota devocional no Zap. Eu falo para os meus meninos, vou ensinar para vocês aqui como o negócio é fácil. Quanto tempo a gente leva para ler a Bíblia em 1 ano, os irmãos sabem? Vou ensinar. Sociedade Bíblica publicou isso, vai ficar fácil para a gente, hein? Quem é os irmãos aqui que tem grupo de Zap com os adolescentes? Vamos lá, incentivar a vida devocional. Se você ler 4 capítulos por... 4 capítulos... Vai gravar? Se você ler 4 capítulos de segunda a sábado e 5 aos domingos, você leu a Bíblia toda num ano. Você acha que você não pode mandar a Bíblia em áudio para eles? 4 capítulos por dia? 4 capítulos por dia. Hoje a gente tem a Bíblia em áudio. Tem muita gente que é contra. Irmãos, amém, está valendo, está ouvindo a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. É um trabalho de convencimento que eu e você não vamos conseguir fazer, mas a palavra de Deus vai entrar. Lembra disso. Estão querendo dizer para a gente que é a psicologia que vai entrar, que é o remédio que vai entrar, que é não sei o quem que vai entrar, que é ser amigo que vai entrar, que é fazer rodinha que vai entrar. Não, irmãos, ainda é a palavra que é a única que vai entrar na divisão da alma e do espírito desses meninos e dessas meninas e vai transformar o coração deles. É a palavra do Senhor. E por último, irmãos, que sejamos construtores de perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Perspectiva eterna. Se Jesus não voltar, essa nossa vida, irmãos, é passageira. Eles têm que entender isso. Nós precisamos desenvolver uma visão voltada para a eternidade. Fala para eles, isso se Jesus não voltar. Isso se Jesus não voltar. Isso se Jesus não voltar. Perspectiva futura, perspectiva celestial, perspectiva do céu, irmãos. É o que nós precisamos fazer. Eu coloquei aqui algumas estratégias, irmãos. Os irmãos viram aqui, né? Como ensinar as gerações Z e Alfa a respeito de Deus. Aí eu coloquei aqui que diante desse perfil nós temos o quê? A mente constantemente estimulada, a gente direciona o pensamento. Como? Com disciplina espiritual, em meio ao ruído digital. Tem que ter tempo para o Senhor. Tem que ter tempo para o Senhor. Incentivar, irmãos, toda a aula. Não é só ler a revista, não é só levar a revista. Incentivem esses meninos a terem disciplina espiritual. A orar, a ler a Bíblia, ter momento de oração, ter momento de entrega ao Senhor, entregar os seus problemas. Que as nossas aulas, irmãos, sejam melhores. Seja elas em roda, seja elas a turma um do ladinho da outra, seja uma classe maior, mas que a gente leve eles, irmãos, a entender
a necessidade de uma disciplina espiritual. O imediatismo vê os valores eternos, como a gente já falou, né? Formar o caráter deles aula a aula, versículo a versículo, com vistas o quê? À eternidade. A lição que foi, irmãos, olha, a lição que eu vou dar no próximo trimestre, os irmãos aqui, alguns vão dar, as parábolas de Jesus, né? São vivas. Ensinar a parábola, né? As parábolas, a palavra do Senhor é viva, continua, são as mesmas coisas, é o que eles precisam saber. Coloquei aqui também, irmãos, centralidade do eu, uma geração egoísta, pensa em si, né? Assim, opiniões próprias, autoexpressão, mas que eles entendam a identidade deles em Cristo e não apenas a autoimagem que é tão importante nessa geração. Também a predominância do visual versus a formação da mente e do coração. Eles gostam muito de visual, mas que eles possam escutar, ler e interiorizar a palavra de Deus. E conexão constante, vezes comunhão verdadeira. Tudo para eles, irmão, é virtual. Mas eles nunca estiveram tão sozinhos. Nunca sentiram tanta necessidade de pertencer. Porque ninguém está comendo bolinho de terra. Quem comeu bolinho de terra sabe o que é pertencimento, irmão. Porque a gente comia o bolinho de terra do outro. Não era assim? Os meninos que jogavam futebol, irmão, bolinha de gude, irmão. Olha que coisa boa. Os irmãos, eu não joguei bolinha de gude, porque eu era muito ruim. Mas não era bom, irmão, bolinha de gude, os irmãos que jogaram aí. O grupinho, irmão, se jogava junto. Não era assim, irmão? Você jogou, irmão, bolinha de gude? Não era bom, irmão? Não era bom o soltar pipa, irmão? Não botava aquele negócio ruim na linha, não, né, irmão? Mas olha, na minha época de Assembleia de Deus, né, a gente tinha consagração uma vez por mês e a gente tinha que confessar os pecados. As crianças, no conjunto infantil. O irmão Rael, ele confessava. A gente tinha o show nele, ele mandava vir na frente orar e confessar quem botou aquele negócio na linha, né? Cerol, né? Assim, que cortar. Aí ele falava, Deus viu você colocar, vem aqui. Aí as meninas iam lá na frente, eu coloquei, Senhor. Nossa geração foi feliz, né, irmão? Oh, coisa boa. Os meninos agora brigando porque eu levo Dolly, olha só. Mas, irmãos, que a gente seja, sabe, leve esses meninos, irmãos, sabe, a entender a comunhão verdadeira deles com o Senhor. Eles terem verdadeira comunhão com o Senhor. Eles estão sozinhos. Uma coisa que os meus meninos falam, sabe? Mãe, você não me entende. Eu digo, mas Deus te entende. Sabe? Tudo que eles falam que eu não consigo fazer, irmãos, que eu não consigo ser, Deus é. O Espírito Santo faz. Você está com dificuldade? Eu não te entendo, não, mas Jesus te entende. Vai para Jesus. Deita no colo dele, fala com ele, fica com ele. Sabe? Que a gente sempre tente lembrar a eles, irmãos, que há um céu, há um Deus, há um Espírito Santo ao lado deles, há um Jesus com as mãos furadas e cicatrizadas e não vai sair da mão dele a marca deste amor, dessa entrega pela vida deles, irmãos. Independente da particularidade dessa geração, não vamos deixar de falar quem o Senhor é. Quem o Senhor é, irmãos. O que o Senhor faz. Por isso que eu comecei lendo o Salmo 78. Quem o Senhor é. O que Deus é, o que Ele faz. O poder que há no Espírito Santo, de convencimento, de libertação, de vida para esses meninos. Que a gente também coloque isso no nosso coração, irmãos. Nós não somos só professores. É isso que eu vim dizer para você e para mim também. Enquanto eu estou dando aula aqui, irmão, o Espírito Santo está fazendo pipocar um monte de coisa para fazer com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Acredito que na sua cabeça também esteja assim, porque o Espírito Santo está nessa sala, irmãos. Nós oramos, a gente se colocou à disposição. Eu tenho certeza que os irmãos não anotaram aí, alguns anotaram algumas estratégias que Deus deu. Não leia só essa lição na aula. Não sente só e leia essa revista, não. Fala, Espírito Santo, eu sou um formador de consciência celestial. Amados, por que eu falei dessas gerações? Não se entregue, sabe? Não se entregue. Ah, mas tem TDAH. Não se entregue, sabe? Porque estão convencendo a gente de que a informação não vai entrar. Estão convencendo a gente que eles não são crentes.
Estão convencendo a gente que eles não prestam, que a mente deles é aluada. Estão convencendo a gente dessa realidade. Por isso que eu sou, sabe, o Espírito Santo colocou no meu coração e nós abrimos com o Salmo 78. Se a gente não insistir em contar, irmãos, eles vão virar. Não é uma geração de alienado, não. É uma geração rebelde e contumaz. Rebelde e contumaz. Rebelde, irmão, ruim. Eles vão ser ruins. Rebeldes e contumazes. Se a gente não disser quem o nosso Deus é. Então, irmãos, isso eu quero deixar no nosso coração. Não se entregue ao discurso da psicologia, da pedagogia, da psiquiatria. Irmão, Jesus cura todas as coisas. E se tem uma coisa lá em Isaías que ele curou, é o espírito, que o problema do espírito é o pecado e a alma, irmãos. É ele que dá alegria, que troca vestes de louvor, né? Assim, pelo espírito angustiado. Então, nós precisamos entender isso e falar com eles à luz da palavra de Deus. A minha mãe, eu falei para os irmãos que ela foi para esse lado da psicologia, do estudo, ela não pode trabalhar a Bíblia em consultório. A irmã também não pode, mas a gente pode. Mas nós pode, irmão. Na nossa salinha pode. Amém, irmão? Está entendendo a diferença? O que a psicóloga não pode botar na cabeça do menino, nós pode, irmão. Então nós vamos botar. Amém, amados? Amados, eu não trouxe aqui, eu fui procurar, mas não consegui encontrar. E há uns 4, 5 anos atrás, num dos projetos Timóteo que nós fizemos, eu coloquei uma pesquisa de 2019. E eu termino aqui, nós já vamos orar, para nos incentivar ainda mais. Entre um grupo americanos de jovens que chegaram à universidade, que são os meninos que a gente vai formar agora. Daqui a pouco eles estão na universidade, diante de tantos dos desafios que eles estão na escola. Por isso, irmãos, que eu estou reforçando. Vamos tampar a Bíblia neles, porque o professor está tampando o mundo neles, está tampando Paulo Freire, esses negócios dele. Tem que chegar na igreja no domingo, irmão, a gente não tem que ter medo, não. É pé no peito, irmão. Eu fui militar 8 anos, então os irmãos não reparam, não, irmão. É isso aí, irmão, é pé no peito, irmão, é pé no peito. Porque eu passei pelo exército, viu que os meninos se transformam lá, e o exército não tem medo não, irmão. Ai, marcha direito, menino, vambora. Sabe, e fala desse jeito, irmão, a gente tem que entrar assim, irmão. O Senhor dos Exércitos está conosco, irmão, é pé no peito deles, porque o mundo está acabando com eles durante a semana. E você está pensando que o professor do mundo é bonzinho? Ai, eu vou falar um negócio, espero que você... Não, irmão, ele fala mesmo. Sabe, coloca, desafia. E eles não têm estrutura para isso. Aí chega na nossa sala, a gente só lê a lição, é simpatiquinho. Não, tem que ser simpático. Não, irmão, o diabo acabou com ele a semana inteira. A gente tem que arrancar os carrapichos todinho. Arranca os carrapichos desse menino. Porque ele encheu os nossos meninos de carrapicho, irmão, e a gente tem que tirar. Senão vai sangrar, vai doer e vai ferir a vida deles. Então, vamos parar de ler revista, ler Bíblia, tampar Jesus nesses meninos. Mas como eu estava falando da pesquisa para a gente terminar. E pesquisaram os jovens que se desviaram na faculdade. Porque, infelizmente, irmão, 75% dos jovens se desviam quando entram na universidade. O número é alarmante, né? 75%. E não era só por causa de bebida e droga, não. Que a gente sabe que essa é a realidade. Mas... era o quê, irmãos? Problemas de ideologia. Falta de conhecimento na palavra. Não, acabou, se transforma. Aí, irmãos, tem uma esperança. Porque os 25 que não se desviaram, e eu termino essa tarde incentivando você e eu, os 25 que não se desviaram, sabe o que eles disseram? Nós lemos a palavra. A gente entendeu que não era meu pai e minha mãe. A gente entendeu que não era a escola bíblica dominical. A gente entendeu que essa palavra tinha um Deus. E que era o Deus da palavra. Era o que eles disseram. Vamos incentivar esses meninos, irmãos. É Bíblia. Não deixaremos de contar. Vamos ficar de pé? Não deixaremos de contar. Irmãos, lembra do Salmo 78. Não deixaremos de contar. Não deixaremos de falar os feitos do Senhor.
Não tenho problema se a geração é 100% digital, 99% digital, 70% digital. Eu não vou deixar de falar quem Deus é, que o que Ele faz, o que o Espírito Santo que está conosco é capaz e o que o sangue de Cristo faz pela vida deles. Amém, amados? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse ensino, Deus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos incentiva a sermos exemplo aos fiéis. Como Paulo disse a Timóteo, ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo, forme, trate, resolva, vá aos problemas da igreja, que nós possamos, Senhor, ser exemplos para esses meninos de vida devocional, de vida espiritual. E eu te peço, Espírito Santo, que entre em cada sala de escola dominical onde nós estivermos. Eu também sou professora, ali em Barão Geraldo, Senhor, em Campinas. Inunda as nossas salas com a Tua presença, Espírito Santo. Nos dá autoridade, nos dá poder a cada lição, ó Pai. E que aqueles adolescentes nos vejam, Senhor, não só como amigos, mas como apoiadores e incentivadores para que eles cheguem no céu. Nos faça, Senhor, formadores de consciência celestial. É para cima que a gente vai, Senhor. É para cima que nós temos que pensar, nas coisas de cima, conforme a Tua palavra nos manda, Pai. Que possamos pôr em prática este ensino e não nos calarmos, ó Pai. E essa geração, no que depender de nós, Senhor, ela não vai ser rebelde quanto mais, mas ela será uma bênção. E já, já, Senhor, encontraremos contigo no céu. É o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.